Quero começar com 1 Coríntios capítulo 14. Queria que você acompanhasse alguns trechos que a gente vai estar citando, vão estar na tela, outros não estarão, você vai abrir. Mas eu quero começar com 1 Coríntios capítulo 14, no verso de número 1. O texto fala assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Você pode falar comigo isso? Busquem com dedicação os dons espirituais. Queria começar com essa afirmação do apóstolo Paulo. E baseado nessa afirmação nós vamos dar continuidade à semana 2 dos dons espirituais. Esses dons que a gente tem falado, queridos, são presentes de Deus para a vida da igreja. São literalmente ferramentas disponibilizadas por Deus para você e eu termos acesso. Todos nós precisamos, para trabalhar, de ferramentas. Quando você vai trabalhar em qualquer área da sua vida, você precisa manusear algum tipo de ferramenta. Se você trabalha com computação, você vai precisar de um computador. Se você trabalha com construção, você vai precisar de máquinas, de peças que vão ser usadas para esse tipo de trabalho. Se você trabalha com administração, você vai precisar de livros, de recordes. Se você trabalha com outros tipos de coisas, como cada um que trabalha de um modo diferente, você precisa de ferramentas. Assim também são os dons. Os dons, eles são como ferramentas de Deus à disposição da igreja para nós, os santos, para sermos empoderados. Fala comigo assim, empoderado. Diga assim, Deus quer me empoderar. Diga para quem está perto de você, fala assim, Deus quer te empoderar. O que é isso? Te dar poderes especiais. Poderes que vêm dele, poderes sobrenaturais. Os dons do Espírito Santo, eles são um tipo de poder, de capacitação de Deus para nos tornar testemunhas de Cristo aqui na terra, para que nós possamos também cooperar na edificação dos santos da igreja. Tem uma frase que eu não li na semana passada, eu quero destacar essa frase, estava bem no começo, do Eugene Peterson. Ele fala assim: eu o chamei para uma vida de propósito, muito além do que você pensa ser capaz de viver, e prometi forças suficientes para você cumprir o seu destino. Ou seja, Deus, Ele nos chama, mas também nos capacita. Deus promete nos dar forças, capacitação, empoderamento, capacitação especial, para que eu e você cumpramos a missão que Ele nos deu. Na semana passada, rapidamente, só para refrescar sua mente, nós falamos de algumas coisas. Quem pode ter dons espirituais? Nós falamos disso na semana passada. Entendemos quem pode ter os dons do Espírito Santo. Nós falamos semana passada qual o propósito dos dons. Para que servem os dons? A gente falou isso semana passada. Uma delas é para confirmar a palavra do Senhor. A segunda é para benefício do próximo. Terceiro, os dons são para o serviço e o avanço do reino de Deus. Os dons são para exaltar Jesus e dar glória para Deus e não para a carne. Então, a gente tem refletido nesses últimos dias sobre várias coisas interessantes. O que não fazer quanto aos dons espirituais? A gente aprendeu semana passada. O que não fazer com relação aos dons espirituais? Primeira coisa, entender que eles não são dados por meritocracia, por méritos. Deus distribui segundo a sua graça, são presentes de Deus. Segunda coisa, não podemos idolatrar os dons, não podemos idolatrar as pessoas que são usadas nos dons. Isto é muito sério, porque nós não somos donos dos dons. Deus que reparte os dons pelo Espírito Santo. Deus concede dons através do Espírito Santo. Nós possuímos os dons, mas não somos proprietários dos dons. Deus é o dono, nós somos apenas o instrumento que Ele usa. Então nós não podemos de forma alguma idolatrar nem os dons, nem as pessoas que são usadas nos dons. Os dons não podem ser comprados, nós aprendemos isso semana passada. E também
na semana passada, a gente começou a falar como receber os dons. Como receber os dons. E a primeira coisa que falamos na semana passada foi deseje. Você precisa desejar. Você tem que querer. Deus não vai lhe dar algo que você não queira. Os dons precisam ser desejados. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 31, portanto, desejem ardentemente ou intensamente os dons mais úteis. Ou seja, nós devemos desejar com fervor, devemos ter uma vontade muito profunda em querer os dons. Hoje, nós vamos, se Deus permitir, continuar, mas antes de dar continuidade nesse último tópico, nós vamos para uma leitura da palavra do Senhor. Você que não ouviu a mensagem de domingo passado, quero te encorajar a ir lá no nosso canal do YouTube e assistir o fundamento que nós lançamos domingo passado, sobre o início daquilo que começamos a conversar sobre os dons espirituais. Para você entender aquilo que Deus vai desencadear, desenvolver em nós, é muito importante que você pare e escute a reflexão do domingo passado. Mas eu queria hoje começar lendo com vocês 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao 10, na versão que eu vou usar está na tela, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Então, baseado nesse texto, que é o texto base de tudo aquilo que nós vamos estar ensinando nos próximos domingos, durante as próximas semanas, se baseia nesta afirmação que o Espírito Santo deixou para mim e para você através do nosso irmão Paulo, o apóstolo, que foi comissionado pelo Senhor. Então, a gente vê aqui nesse texto que os dons dados pelo Espírito Santo são 9. São 9 dons. Então, para ajudar você a visualizar, a gente vai colocar ele em 3 sessões. Então, os 9 dons são palavra da sabedoria, acompanha na tela, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou ciência, discernimento de espíritos, 3. Os outros 3 são o dom da fé, a operação de milagres ou operação de maravilhas e dons de curas, está no plural, dons de cura. Os outros 3 dons são dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, dom de profecia. Todos esses dons, meus amigos, são manifestações e operações sobrenaturais de Deus através da igreja, através dos remidos, que são chamados santos. Quem aqui é um santo? Amém? Eu tenho convicção disso, sou um santo. Eu sou um santo. Você também foi chamado em Cristo Jesus para ser santo. Santo não é aquela pessoa, aquele indivíduo que a religião instituiu, como um santo. Santos são todos aqueles que receberam a lavagem pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, e receberam dentro delas o selo da salvação, que é o Espírito Santo. Toda pessoa que recebe o sangue da aliança na sua vida, que se coloca e recebe, que é lavado pelo sangue de Jesus, que recebe dentro dela o Espírito Santo, a Bíblia afirma que essa pessoa passa a ser chamada como santo. Diversas vezes na Bíblia, nas cartas paulinas e até dos apóstolos Pedro, João, você vai ver essa expressão, aos santos que estão na galáxia, aos santos que estão em Coríntios, aos santos que estão em Éfeso. Ou seja, nós somos chamados de santos. Então diga para quem está perto de você: olá, santo, tudo bem com você? Então, os dons são essas operações especiais, sobrenaturais, que elas acontecem na vida dos santos, dos remidos, através da igreja.
O Espírito Santo é quem dá esses 9 dons à igreja. Eu queria enfatizar isso. O Espírito Santo é quem dá os 9 dons espirituais. Existem outros dons, que a gente vai numa outra hora falar sobre eles, né, que são distribuídos por Cristo e até pelo Deus do nosso Pai. Mas esses aqui especificamente são o Espírito Santo, são eles dados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um, e aí vai, cada uma delas. Então, esses 9 dons é o Espírito Santo que dá a cada um de nós. Você pode pensar assim, todos nós crentes temos esses 9 dons? E essa é uma pergunta que me nasceu lá no Life Group de quarta-feira, enquanto eu estava com os irmãos, né? E eu queria fazer essa afirmação, baseado naquilo que eu tenho visto durante os anos de caminhada com Deus. Por ser crente, por você ser crente cristão, convertido em Jesus, não significa que você já tenha recebido algum desses 9 dons. Talvez isso possa chocar alguns. Esses não são dons naturais. Esses 9 dons espirituais, eles não são os dons naturais que todos nós temos algum tipo de dom. Toda pessoa tem algum dom. São dons naturais. Esses dons nas quais nós estamos falando e vamos falar nas próximas semanas, são dons especiais, são dons espirituais, são dons dados pelo Espírito Santo. São dons que são liberados sobre a igreja para uma capacitação especial. Agora, eles não acontecem do nada. A gente precisa acreditar nisso. A gente tem que querer. Primeiro passo, tem que querer, tem que desejar. Como que Deus vai colocar algo em alguém que não está querendo? Então nós temos que querer, temos que acreditar nisso, para que então Deus possa começar a gerar algo muito poderoso em nossa vida. Então esses dons, para ficar claro, sabe, todo crente em Jesus que se converteu, que nasceu de novo, tem algum tipo de dom. Tem algum tipo de dom que Deus deu para essa pessoa. Mas esses dons aqui são dons repartidos pelo Espírito Santo à igreja para fins específicos, para propósitos específicos. Nós poderíamos classificar os 9 dons em 3 categorias. Por muitos anos eu aprendi isso. Quando ainda era mais novo, eu aprendi a categorizar os dons para ficar mais fácil o entendimento, né? Dentro de um contexto de ensinamento bíblico teológico, tem muitos eruditos, né, teólogos, estudiosos, que fizeram essa categoria para ajudar até a nossa compreensão. Então, os 9 dons podem ser classificados em 3 categorias. Quais são elas? Dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Então, esses 9 dons, vamos dizer assim, eles se subdividem em 3 categorias. Dons de revelação, eu vou manter essa ordem, porque é nessa ordem que eu vou estar ministrando, tá? Ela pode ser inversa, não tem problema, a ordem não importa, tá? Porque eu só fiz ela dessa forma, porque eu vou ensinar os dons nessa direção. Então, os dons de revelação, nós vamos hoje iniciar com eles. Hoje, nós vamos dar um passo mais dentro dos dons de revelação. Pastor, eu pensava que o dom de revelação era um outro dom. Não. Na verdade, é uma categoria. É muito usado, às vezes, no contexto evangélico. Aquela pessoa tem dom de revelação. Não, que tipo de dom que ela tem? Qual a manifestação do Espírito Santo que foi dada a essa pessoa? Então, existem 3 dons do Espírito Santo que caem dentro dessa categoria de dons de revelação. Quais são eles? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Esses 3 dons do Espírito Santo, a gente poderia classificá-los, colocá-los dentro dessa categoria dos dons de revelação. Por que isso? Eles são dons que o Espírito Santo dá à igreja, e a pessoa a qual é usada por esses dons, não é? Ela vem trazendo uma revelação sobrenatural, uma revelação que não tem ligação com o nosso conhecimento humano, é uma informação que vem de Deus para nós, por isso que se torna uma revelação, porque não seria possível adquirir essa informação humanamente falando. Então, eu gostaria de começar falando sobre esses 3 dons. Talvez hoje a gente consiga
caminhar em 2 deles. Primeiro desses dons, que eu vou falar dos 9, eu vou começar no dom da palavra da sabedoria. Dom da palavra da sabedoria. Deixa eu começar com algumas afirmações, para desconcertar algumas coisas e construir aquilo que é a palavra de Deus, conforme a palavra. Porque muitas vezes a gente tem conceitos errados. E a gente precisa se submeter à palavra de Deus para que sejamos guiados, ensinados, conduzidos pela verdade de Deus. Esse dom não está relacionado à sabedoria comum disponível a todas as pessoas. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 8, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dará a todo aquele que pede. Então, todos nós podemos pedir a Deus sabedoria, e Deus vai nos dar sabedoria, e vai nos fazer crescer em sabedoria. Existe um nível de sabedoria que está disponível para todo crente, para toda a igreja. Mas o dom da palavra, da sabedoria, nem todos vão operar nesse dom. Porque é uma capacitação, é uma ativação especial na vida de algumas pessoas que creem em Jesus. Então, não está relacionado à sabedoria acessível para todas as pessoas. Segunda coisa, não é sabedoria natural. Essa sabedoria não é produzida, isso é muito importante, não é produzida pela experiência de vida, nem recebida por estudos exaustivos. Está aí, pode colocar. Me acompanhe lá, gente. Então, essa sabedoria não é experiência de vida. Você olha para uma pessoa mais de idade, olha, aquela pessoa é muito sábia, tem uma sabedoria de Deus, né, porque tem cabelo branco. Não quer dizer isso. Essa sabedoria aqui não tem relação com a experiência vivida, nem mesmo com estudos, nem mesmo com você ficar estudando, buscando a sabedoria. Não é essa sabedoria. Essa sabedoria só pode ser acessada pelo Espírito Santo de Deus para um fim proveitoso. Você pode falar comigo? Essa sabedoria só pode ser acessada pelo Espírito Santo. Então diga assim, não é fruto, não é produto da minha experiência. Já ouviu falar isso? Aprende com a minha experiência, né? Geralmente os pais, os mais velhos falam, aprende com a minha experiência. Não é essa sabedoria, desculpe, não é essa. Não tem nenhuma relação com isso. É um dom de Deus, é uma capacitação sobrenatural. Amém, queridos? Está entendendo? É uma capacitação sobrenatural. Então, a palavra da sabedoria, esse primeiro dom que a gente vai falar hoje, que está na categoria dos dons de revelação, sabe? É uma manifestação do Espírito Santo para momento e ocasião específicas. Esse dom está relacionado ao futuro. Esse dom, ele diz respeito a coisas relacionadas ao futuro. Muitas vezes a gente talvez aprendeu que tudo que tem a ver com o futuro é profecia, mas não é. Profecia nem sempre tem a ver com o futuro. Mas sim esse dom. Esse dom vai estar sempre linkado com coisas relacionadas ao futuro. E nós vamos ver na Bíblia aqui agora. A gente vai aprender aqui na Palavra de Deus. O que seria isso? Eu aprendi com um dos meus pastores, mentores, que ele fala essa afirmação. É um conselho seguida é uma revelação seguida de conselho. Ou seja, é uma revelação, uma informação que vem de Deus para nós, seguida de um conselho, de uma orientação clara, objetiva de Deus. É uma forma de Deus revelar o caminho para você percorrer. Sabe, aquele negócio, eu sei aonde eu tenho que chegar, mas eu não sei como chegar lá. A palavra da sabedoria te dá o jeito de como você chega lá. Vai te dar o mapa, o caminho certo, para você economizar tempo, para você diminuir o seu esforço, para você trabalhar menos e ganhar mais. São os caminhos de Deus. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Tem pessoas que acham que é o esforço delas que faz a coisa acontecer. Mas a Bíblia diz que a sabedoria não age assim. A bênção do Senhor é que aumenta, que traz riqueza e com ela não traz desgosto. Então, o caminho de Deus não é o nosso caminho. O caminho de Deus não é a nossa forma.
Nós precisamos, de fato, aprender com o caminho de Deus. Esse dom, ele vem para trazer sábios conselhos de Deus na resolução de problemas que humanamente nós não conseguiríamos resolver. Sabe aquela situação, sabe, que nenhum homem consegue resolver? Aí Deus vem, traz uma revelação por palavra de sabedoria e tudo se abre. Seria um fragmento da sabedoria infinita de Deus. Esse dom, que é dado pelo Espírito Santo, ele não é o dom da sabedoria, tá, querido? Eu queria enfatizar, é o dom da palavra da sabedoria. Por que isso? Porque ele vem mediante uma palavra, ele vem mediante uma revelação, ele vem mediante uma inspiração de Deus que é dada para a pessoa, e geralmente esse dom, ele se manifesta em nós através de uma impressão interior, de um testemunho interior ou de uma visão. Então, geralmente, esse dom se manifesta em nossa vida através de uma visão. Visão não são ideias que a gente imagina, tá, queridos? Visão é você literalmente receber uma imagem real na sua frente, com olhos fechados ou abertos, ou dormindo ou acordado. Assim também acontecia com os homens no passado. Quantos e quantos profetas de Deus tiveram visões? Eles viram, eles até saíram de lugares e foram para outros lugares, movidos por Deus, através desse dom, movidos pelo Espírito Santo. E eles conseguiam antever coisas e escrever fatos que ainda não aconteceram, que iriam acontecer. Então, esse dom nos dá uma capacidade poderosa. Esse dom se manifesta geralmente através de visões ou por uma revelação interior, um testemunho interior, sabe? Uma impressão clara, forte de Deus, que vem dentro de nós. A gente vai ver, para lembrar um pouquinho o coração, uma manifestação desse dom no Antigo Testamento. Eu vou citar ela, que todo mundo conhece, essa citação bíblica que está lá em Gênesis 41, você pode ler em casa, do verso 15 até o 37. Né? Esse texto, ele revela a manifestação do dom da palavra da sabedoria através de José. Né? José foi um grande homem de Deus. Ele estava na terra do Egito e, de repente, para resumir a história, Faraó tem um sonho e esse sonho virou um enigma. Ninguém conseguia decifrar o sonho, ninguém conseguia explicar aquele sonho. Faraó mandou chamar todos os magos, os estudiosos, os caras sábios do Egito, todo mundo que era sábio, entendido, conhecimento. Está vendo como que o conhecimento, essa sabedoria não é produto de uma experiência ou de um estudo exaustivo, era um produto de Deus. E a Bíblia diz que Faraó buscou tudo que ele tinha de recurso e ainda ameaçou os caras: se vocês não me responderem até tal dia, eu vou matar vocês. Aí alguém lá no reino se lembrou de José e falou assim: tem um homem aqui que há nele o Espírito dos deuses. Há nele o Espírito de Deus. Chama ele, que ele vai conseguir dar a interpretação. Aí José vai diante do rei, vocês conhecem a história. O rei então conta o sonho e José agora, ele começa a dar a interpretação do sonho. O interessante é que quando o rei começa a contar o sonho, eu via no meu sonho, né, 7 vacas gordas, eu via 7 espigas de milho bonitas, cheias de vida, e também no mesmo sonho eu via 7 vacas magras, eu via também 7 espigas magras, ressecadas. E aí José ali ouvindo aquela história, de repente José começa a dar a interpretação. Faraó, o sonho é um só, ainda que tem várias linguagens, mas é um só sonho e o sentido é o mesmo. Haverá 7 anos de fartura. Haverá 7 anos de fartura na terra do Egito, em todo o mundo. E haverá também, após os 7 anos, 7 anos de seca, de fome. Haverá fome na terra, como nunca houve antes. Aí naquela hora, o rei ficou impressionado. Uau, respondeu a minha pergunta. Ou seja, ali José estava sendo usado para trazer uma revelação com relação ao futuro, com relação a algo que iria acontecer ainda. E não somente ele revelou o que aconteceria, mas José também, pelo Espírito Santo,
José dá um conselho seguido da revelação. Por isso que esse dom, ele se manifesta por uma revelação de Deus, seguida de um conselho. José, ele fala o que iria acontecer e depois ele dá um conselho para o rei. Ele fala assim: se você me ouvir atentamente, faça isso, isso e isso. Faça isso, aquilo, outro. Você pode ler em casa, em Gênesis capítulo 41, para você compreender a operação desse dom. E ali o rei ouviu o conselho de José e tudo deu certo. Tudo foi bem sucedido. Por causa daquele conselho, daquela revelação, daquele conselho, a Bíblia diz que muitas pessoas foram salvas, incluindo a família inteira de Jacó. Toda a família de José, o pai dele, os irmãos dele, 70 pessoas foram salvas, que deu continuidade à família de Deus, à nação de Israel, tirando o Egito e todas as nações que ainda iam para o Egito buscar comida, porque ouviu-se de José uma revelação e também um conselho dado por Deus. Nós temos outros exemplos também. A gente poderia apenas começar a ler. Abra comigo, querida, em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Gênesis capítulo, só vou ler um versículo. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Fala assim a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Se você quiser abrir rapidamente, me ajuda. Gênesis capítulo 15, no verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa o quê? Visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo. Grande será a sua recompensa. Então, nesse capítulo fala de uma visão que Abraão teve. E a Bíblia aqui tem uma narrativa muito linda. Porque Abraão, ele não somente viu, mas ele ouviu a voz de Deus. E Deus mostrou para ele coisas naquele momento, através de uma visão com relação ao futuro. Deus desvendou um plano secreto. Por isso que os dons de Deus são mistérios de Deus. São revelações de Deus. E o dom da palavra da sabedoria é uma revelação com relação, sempre vai estar linkado ao futuro. Deus mostrou a Abraão algo que iria acontecer na sua vida, através da sua descendência, e através dos seus descendentes, e através do seu descendente, que é o próprio Jesus. Aqui está um outro exemplo. A gente poderia ir para o Novo Testamento rapidamente. Abra comigo em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, a gente vai ver um exemplo da manifestação do dom da palavra da sabedoria no Novo Testamento. Atos capítulo de número 11, no verso de número 27. Atos capítulo 11, aqui está um exemplo do Novo Testamento da manifestação do dom da palavra da sabedoria. Atos 11, do 27 para frente. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome viria a todo o mundo romano. Gente, estava prevendo o futuro. Predisse que grande fome haveria no mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Glórias a Jesus. Eu estou na NVI, tá, gente? Quando eu for ler na Bíblia, eu vou estar na NVI com vocês. Então aqui está um exemplo de Ágabo, né? Um homem de Deus, que ele foi usado para prever aquilo que aconteceria. Lá em Mateus, tem outro texto. Abra comigo Mateus capítulo 2. Em Mateus capítulo 2, nós vamos ler do verso 21 para frente. Rapidamente, abra Mateus capítulo 2, versículo 21 e 22. Mateus 2, 21 e 22. Fala assim: ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Quem que foi avisado aqui?
José, o pai de Jesus, né? Ali os pais de Jesus. Numa revelação sobrenatural que Deus deu para José em sonho, Deus revelou para ele o que poderia acontecer e mostrou para ele: não vai por esse caminho, vá por esse caminho e não fique em tal cidade, fique em tal cidade específica. E assim José, ouvindo uma recomendação de Deus, uma instrução de Deus, ele foi então habitar naquela região específica que ele ouviu do Senhor. Então, a palavra do conhecimento é um dom extraordinário. Nós precisamos da manifestação desse dom na vida da igreja. Eu quero ser usado pelo dom da palavra da sabedoria. Você quer ser usado também? É fantástico ou não é fantástico? Hã? O que vocês estão achando? Não é extraordinário isso aqui? É extraordinário. É extraordinário. Cada dom específico, gente, que a gente vai estar caminhando nessas semanas, eles trazem assim, verdade de Deus para o nosso coração, que não é para o passado, é para agora, é para o hoje, porque a manifestação do Espírito Santo é para agora, para os nossos corações. Amém, queridos? Então, o segundo dom que eu vou falar hoje é a palavra do conhecimento. Dentro dos dons de revelação, o segundo é a palavra do conhecimento. O que é isso? O que é o dom da palavra do conhecimento? Escute bem. Não é dom de conhecimento, tá, gente? Não é dom de ter conhecimento. Isso não é dom. Ter conhecimento não é dom. Por exemplo, Bill Gates tem muito conhecimento. Estima-se que Bill Gates, ele lê 50 livros por ano. É a estimativa que tem. Um cara que tem muita informação. Mas o conhecimento que Bill Gates tem não lhe dá acesso a esse tipo de conhecimento que só Deus pode passar para a gente. Só Deus pode passar. Os governos dos países têm muita informação secreta, queridos. Eles têm highly secret information. Mas, comparados com os judeus, nem se compara. Deus não só sabe o que está acontecendo, mas Deus sabe o que vai acontecer. Deus não sabe o que está acontecendo agora, mas Deus sabe também até o que está pensando agora. Deus sabe. E você sabia que nesse dom que eu vou falar agora, Deus pode me revelar o que você está pensando? Já aconteceu de eu estar orando por alguém e Deus me revelar o que a pessoa está pensando. Já aconteceu de eu estar orando por alguém e Deus me mostrar exatamente o que está dentro do coração dela naquele momento, naquela hora. Pastor, é possível? É possível. Porque esse dom é uma informação que nenhum homem pode ter acesso, a não ser pelo Espírito de Deus. Deixa eu fazer algumas afirmações também sobre esse dom. Esse dom não está relacionado ao conhecimento recebido por pesquisa. Guarde bem isso. Não está relacionado por conhecimento recebido por observação, pesquisa ou experiência. Não é dom de conhecimento, mas é palavra do conhecimento. É o conhecimento de fatos que jamais poderiam ser identificados sem uma revelação da parte do Espírito de Deus. É a revelação de uma informação vindo do Espírito de Deus com respeito à vida de alguém ou de uma situação. Então, esse dom é fantástico, sabe? Esse dom é muito precioso. Para a minha vida ele é muito precioso, sabe? É um dom muito precioso para a minha vida. É um dom que, quando eu era muito novo, eu orava por isso. Desde pequeno eu orava por isso, sabe? E Deus tem honrado na minha vida esse desejo do meu coração. Eu quero fazer aqui um parêntese para dizer para você que você deve desejar os dons. Nós falamos domingo passado que a gente precisa desejar. Este dom especificamente, desde que eu me lembro de adolescência, de criança, da idade da Isabela para mais nova, eu me lembro de pedir a Deus esse dom. Porque Deus se apresentava a mim em sonhos. Muitas vezes Deus vinha para mim em sonhos. E Deus vinha para mim em visões. Havia momentos que eu me lembro de ser garoto, bem novo, que eu tive experiência de sair de onde eu estava, do quarto, e ir para um outro lugar. Experiências com Deus, de ser transportado no meu espírito. E teve momentos como menino, criança ainda, eu acordar todo ou molhado, de viver uma experiência muito tensa, ou muito real, né, que não era normal, que não era natural, mas era muito real no mundo espiritual, e eu estava vivendo ela, e quando eu acordava, aquilo era muito real para mim. E às vezes eu acordava
em lágrimas. Quando se referia a pessoas, eu acordava chorando, em prantos, porque havia um espírito de intercessão. Então, esse dom é um dom maravilhoso, é um dom também poderoso de Deus. Geralmente, esse dom, ele se manifesta trazendo informação do passado ou do presente. Não tem relação com o futuro. O dom da palavra da sabedoria, escutem bem isso, o dom da palavra da sabedoria tem relação com o futuro. Eu queria, assim, com muito carinho, queridos, encorajar todos vocês a considerarem o que nós vamos estar ensinando nessas semanas. Porque o que a gente vai distribuir e, assim, semear na vida de vocês, a igreja, é algo muito precioso de Deus. São tesouros de Deus. Isso aqui eu não estou trazendo para você baseado em um livro apenas, mas baseado na minha própria experiência de vida com Deus. Daquilo que eu tenho experimentado no meu caminhar com Deus. A minha fonte é a palavra de Deus. A minha fonte daquilo que eu vou estar ensinando, distribuindo a vocês, é a palavra de Deus. E também os ensinamentos, muitos ensinamentos que eu já recebi, através de homens e mulheres de Deus, através de conteúdos de ensino. Agora, não ouça esses ensinamentos de qualquer jeito. Eu queria que você recebesse como pérolas, como tesouros. Porque, escute bem, a maneira como você recebe vai determinar o que você vai receber de Deus depois. Na verdade, eu tenho aprendido há muitos anos, aprendi isso. A unção que você respeita, você atrai para a sua vida. A unção que você respeita, você atrai sobre si. Quando você desrespeita ou desonra a unção, você não vai receber o benefício dessa unção. É por isso que Jesus fala assim, quando você receber um justo, no caráter de um justo, reconheça ele e o trate como justo. Se você receber um homem como profeta, receba ele como profeta. Se você receber uma pessoa como uma pessoa de Deus, receba ele como pessoa de Deus. A gente precisa dessa habilidade de Deus, que é o outro dom que eu vou falar semana que vem, que é o dom de discernir espíritos, que é um dom tão necessário para os dias de hoje. E muitas vezes, queridos, a igreja tem perdido o mover do Espírito Santo e o agir do Espírito Santo por não percebermos ou não acreditarmos, não crermos que esses dons, eles estão disponíveis para hoje e eles estão em plena operação hoje. Em plena operação hoje. Eu vou dar um exemplo, não só bíblico, mas também meu pessoal. Como ele se manifesta? Também se manifesta através de visões, tá? Ou sonhos, ou através de um testemunho interior, uma convicção interna. Sabe, você não ouve uma voz audível, mas você ouve uma voz internamente dentro do seu interior. Jesus é o exemplo maior. Jesus, ele andava nesse dom, em todos os dons, mas tem vários exemplos na Bíblia de Jesus operando nesse dom, da palavra do conhecimento. Quando ele chega para a mulher samaritana, e ele pede água para aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, ele fala assim, dá-me água para beber. E ela responde, como te daria água, sendo tu um judeu? Aí ele responde, ok, vai lá e chama o seu marido. E ali começa uma conversa. Jesus começa a revelar o passado e o presente dela. Por isso que esse dom tem relação com o passado e com o presente. Na conversa, você vê que o dom ele vai se desenvolvendo. Geralmente ele vem com uma impressão, ou ele vem em parte, porque a Bíblia diz que em parte profetizamos, em parte conhecemos. Na minha experiência pessoal, geralmente ele vem com pequenos dados, pequenas informações. E na medida que eu vou crendo e dando passos de fé, aquilo vai desenvolvendo, aquilo vai acontecendo. E Jesus, então, no diálogo com a mulher, ele fala assim, ok. Ela fala assim, não tenho marido. Ele fala, respondeu muito bem, porque você teve 5 maridos, e o que você está agora não é teu marido. Uau, ele traz um monte de informação para ela. E ela, veja que és profeta, veja que és profeta. Ou seja, Jesus, ele está sendo usado através desse dom, a palavra do conhecimento. A manifestação desse dom, ele vem sobre a vida de Jesus. Naquele momento específico, revelou o passado dela, mas também trouxe à tona
os problemas que ela estava vivendo. E geralmente assim, gente, no passado, né, muitas vezes as pessoas tinham medo, né, desses dons da palavra da sabedoria, da palavra do dom da palavra do conhecimento, porque tinham medo de que vai revelar os seus segredos. Mas na verdade esses dons revelam os segredos do nosso coração, revelam mesmo. Só que você nunca tem que ter medo, nunca tem que temer, porque Deus nunca vai revelar algo para expor você ao escárnio, para expor você para vergonha. Jamais Deus faz isso. Quem faz isso é o maligno ou um feiticeiro, ou é um profeta que é um feiticeiro, que está usando o dom para manipular pessoas. Porque quando esse dom se manifesta, é para trazer até os segredos do nosso coração. Os segredos, aquilo está escondido. E ali Jesus vai lá no cerne do problema daquela mulher. Você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu marido. Você está vivendo de modo amigável. Você está apenas vivendo com ele. Você está em pecado ainda, continua em pecado. Jesus revela, expõe o pecado dela, não para condená-la, mas para restaurá-la. Jesus expõe o pecado dela para trazer arrependimento para o seu coração. Em toda a Bíblia, eu vou fazer um aqui, talvez vou parar por aqui. Em toda a Bíblia, eu vejo 2 motivos de Deus trazer a palavra do conhecimento. Ou é para trazer arrependimento, ou é para trazer um juízo. No caso de Ananias e Safira, aqueles 2 homens, né, aquele casal que foi diante de Pedro trazer a oferta. Está lá em Atos capítulo de número, deixa eu conferir aqui, Atos, no capítulo Atos capítulo 5, você pode ler depois. Quando o casal chega para Pedro, naquele momento, e traz a oferta e deposita aos pés de Pedro, naquela hora, Pedro se levanta. Por que mentiste ao Espírito Santo? Cara, revelou aquilo que ninguém sabia, a motivação do coração. Revelou a motivação do coração. Por que mentiste ao Espírito Santo? Vamos abrir esse texto? Coloca na tela, por favor. A gente tem que abrir esse texto. Nós vamos abrir esse texto. Atos capítulo 5. Esse texto eu senti que nós temos que ler. Atos capítulo 5. Do verso 1 para frente. Aqui está a manifestação do dom do conhecimento através, a palavra do conhecimento através de Pedro. Atos 5, a partir do versículo 1. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Todo mundo comigo? Amém, igreja? Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 5. Quando, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, acho que eu pulei uma parte. Pulei, versículo 3. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Sabe, gente, muitas vezes o nosso coração, ele não está sendo inteiro para Deus, e Deus conhece o nosso coração. Para Deus, é mais importante o como você faz do que aquilo que você faz. Porque Deus conhece a motivação do meu e do seu coração. Deus quer que nós valorizemos o como estamos fazendo e não só se estamos fazendo. E aqui esse casal trouxe uma oferta para Deus, mas o coração deles era um coração errado. Havia uma ilegalidade nos seus corações, havia algo errado nos seus corações. E aqui o apóstolo, pelo Espírito Santo, o interrompe. Por que você deixou Satanás encher o seu coração e reter parte da propriedade? Versículo 4, ela não pertencia a vocês, ou seja, é legítimo, ou seja, o dinheiro é seu. O dinheiro é seu, mas por que você teve que insinuar, pretender, fazer de conta, fazer algo que não é genuíno, fazer algo que não é inteiro, fazer algo pela metade? Por que você traz uma coisa que não tem valor para o Senhor assim? E aí o Espírito Santo continua através de Pedro falando: não estava em seu poder o dinheiro? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Na NVI, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Versículo 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande terror apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Mas a história não para aí. Versículo 7.
cerca de 3 horas mais tarde, entrou a Safira. Veio a Safira correndo, lá na frente, e chegou na frente para entregar também lá a sua oferta, e de repente, quando ela chega, sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo para testar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e a eles a levarão também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, aqui a gente vê uma manifestação da palavra do conhecimento. Mas nem sempre é assim na Bíblia, e nem sempre é assim, na verdade, na operação dos dons. Na verdade, não se vê tanto dessa manifestação, mas ela existe, queridos, ela existe. Ela é para os dias de hoje. Ela é para os dias de hoje. Eu vejo Deus operando nesses dons para trazer edificação para o corpo, para trazer glória para o seu nome, para trazer edificação para as pessoas. Assim como foi na vida da mulher samaritana, que Deus expôs algo para trazer para o coração dela vida, para trazer arrependimento, para trazer restauração. E geralmente, toda vez que o dom da palavra do conhecimento vem, é para gerar fé em nosso coração, gente. Sempre fé. Nunca para destruir, é sempre para levantar a gente, para nos colocar para cima, para nos erguer, para nos trazer para mais perto do Senhor. Sabe, eu estava no Life Group agora quarta-feira, e um irmão contou um testemunho que eu escrevi na hora, me lembrei dele, falei, eu vou usar o seu testemunho domingo. Ele falou, pode usar, né? Foi o irmão Antoniei, o Pira. E aí ele compartilhou com a gente lá no Life Group, de que no domingo, um tempo atrás, eu disse que alguém estava com uma dor no braço esquerdo. E aí ele veio à frente, ele falou, pastor, eu tinha machucado meu braço, não estava conseguindo trabalhar, estava com um problema muito sério no meu braço, não estava conseguindo levantar direito a minha mão. E naquele dia que eu vim à frente, o senhor orou, nunca mais senti a dor. Mas como aconteceu aquela cura? Começou a acontecer com a palavra do conhecimento. Eu estava ali durante o louvor. E durante o período do louvor, Deus me trouxe uma impressão interior, um testemunho interior. E eu percebia no meu espírito, literalmente era o esquerdo, um problema no braço esquerdo. Começou com uma peça, vem em pedaços. Peraí, alguma coisa aí, o senhor está falando. E aí, durante o processo que eu estava ali orando, comecei a orar em línguas. Comecei a orar em línguas e o Senhor começou a trazer o entendimento. E quando eu subi, eu falei, alguém aqui está com uma dor no braço esquerdo. Se você está com essa dor, vem aqui à frente. Veio até mais de uma pessoa, mas naquela hora o irmão foi curado. Porque a palavra do conhecimento vem para nos trazer o quê? Fé, para abrir caminhos para a manifestação de Deus. É muito poderoso os dons espirituais. É maravilhoso, gente. É sensacional. Sabe, eu tive uma experiência há uns anos atrás, que eu vou compartilhar ela, que foi uma das que mais marcou a minha vida. E na semana que vem eu vou compartilhar com vocês um pouco mais da manifestação da palavra do conhecimento. Mas eu queria encerrar essa manhã, porque a hora já está avançada. Eu queria colocar para você aqui, lembrar o seu coração de mais um conselho. O primeiro que nós demos semana passada, como receber os dons, eu falei, deseje. O segundo conselho que eu vou deixar para você hoje é, procure, busque os dons do Espírito Santo. A Bíblia fala assim lá em 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurem com zelo os melhores dons. Essa palavra ali, procurem, essa palavra melhores, melhor dizendo aqui no grego, não é porque um dom é melhor do que o outro, não é isso. Não é porque um dom é melhor do que o outro, é porque os dons vão ser os melhores de acordo com cada ocasião e momento. Se numa reunião Deus quer fazer algo em nosso meio, de acordo com o problema que tem, as circunstâncias, as curas, Deus vai usar os melhores dons para aquela hora. Deus vai usar o dom que seja melhor para aquele momento. Deus vai usar os dons que sejam melhores para aquela ocasião e para aquele momento. E a palavra fala assim, busque os melhores dons. Ou seja, o mais útil. No grego a palavra é um adjetivo, quer dizer o mais vantajoso, o mais aproveitável. Mais um texto para a gente terminar. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós,
visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Fique de pé comigo. Eu queria que você lesse comigo esse último texto. Vamos ler juntos? Assim também, visto que desejais dons espirituais. A primeira coisa é desejar. A primeira coisa é desejar. A segunda coisa é buscar, procurar. Procurar e progredir para a edificação da igreja. A gente precisa buscar. Precisamos buscar. Para que Deus possa manifestar em nossa vida, através de nós, os dons do Espírito Santo. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento de espíritos, o dom da fé, o dom de operação de milagres, os dons de cura, o dom de variedade de línguas, o dom de interpretar as línguas e o dom de profetizar, o dom de profecia. Nós vamos caminhar nessas semanas à frente, trazendo o entendimento da palavra de Deus com relação a esses assuntos. Eu quero convidar você nessa hora a levantar suas mãos, com seus olhos fechados. Vamos pedir ao Espírito Santo que possa abrir os olhos do nosso entendimento e venha trazer ativação espiritual, ativar o nosso interior. Primeiro, para você crer, você precisa crer. Sabe, queridos? Creia, creia. É uma realidade para você hoje, para nós hoje. É empolgante, queridos, é empolgante quando a gente é tomado pelos dons do Espírito Santo. Como que a gente é movido com a alegria indizível quando o Espírito Santo vem em você e te usa nos dons espirituais. Porque não é você, é Ele agindo em você e através de você. É uma experiência espetacular, é uma experiência maravilhosa. Está acessível para você. Não é para algumas pessoas apenas, é para toda a igreja. Nós como igreja aqui podemos, todos nós, ter os 9 dons. Deus deseja que nós, a Igreja Emanuel, tenhamos aqui entre nós os 9 dons em operações. Deus quer usar todos nós nos 9 dons. Dons de curas, dons de milagres, dons de profetizar, dons de variedade de línguas. Você vai ser usado em outras línguas para entregar mensagens. E Deus vai usar pessoas para interpretar as mensagens. Deus vai usar você na palavra da ciência, da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, para conhecer o futuro, para saber acerca do futuro, para trazer um conselho sábio que vai te poupar e te abençoar para o seu futuro. Deus quer lhe dar o discernimento de espíritos. Está disponível para você, basta você crer. Então abra suas mãos para o Senhor e fala assim: Espírito Santo, eu recebo esta palavra, este ensino, eu abro o meu coração para Ti, Senhor. Remove no meu coração toda forma de incredulidade. Você pode fazer essa oração? Põe a mão no seu coração, fala isso. Tira do meu coração, Senhor, toda forma de incredulidade. Tira os achismos, os preconceitos e os conceitos errados. Que sejam renovados, transformados pela renovação do meu entendimento. Espírito Santo, sopra a verdade de Deus no meu coração. Abra a porta da revelação. Eu quero conhecer os mistérios que estão guardados para a igreja, não da igreja, mas para a igreja. Eu abro o meu coração para ser um vaso, um instrumento para o Senhor usar. Manifesta os poderes extraordinários do Espírito Santo na minha vida. Eu abro o meu coração em nome de Jesus. Você abre o seu coração para isso, querido? Você abre o seu coração mesmo? Então diga assim: eu abro o meu coração, Senhor, para Ti. Levante, abre os seus braços e fala: eu abro o meu coração para Ti, Senhor. Eu abro o meu coração para Ti. Eu abro o meu coração para Ti, Jesus. Oh, para que entre o Rei da Glória.
para que entre o Rei da Glória. Ora manteira basure cantara bashai. Ora mama 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 mama. Eu abro meu coração, Senhor. Eu abro meu coração. Libera a sua voz agora, libera a sua voz. Comece a adorar. Comece a adorar com suas mãos levantadas. Comece a receber pela fé. Comece a ser ativado pela fé. Na operação dos dons, na manifestação dos dons. Deus vai ativar você nesses dias. Deus vai entregar chaves. Deus vai te entregar chaves. E Deus vai ativar essas chaves na sua vida, para que você seja usado nesse tempo do fim da era desse século. Deus vai te usar. Deus quer te capacitar. Deus quer capacitar cada um de vocês, para você ser um instrumento vivo, poderoso na terra, para Deus te usar para a glória do seu nome.